Boa noite, Príncipe do Cerrado. Estamos aqui dando início a mais uma live. Vamos ver aqui o pessoal chegando para a gente saber, né, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Deixa eu só ver aqui, o pessoal já está entrando. Digam-me aí, por favor, como está o áudio, como está a imagem. Eu preciso saber. Vocês sabem que isso é importante, né, para o andamento da nossa live. Digam, por favor. Deixa eu só tentar aqui fixar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que já fixou aqui o comentário. Esperando aqui nossa convidada. Ela já chegou, maravilha. Vamos então aqui dar início ao nosso papo dessa noite. Sextou, né? Sextou de um jeito diferente. Olá, Vamos lá. Olá, Renata, tudo bem? tudo bem e você? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Por aqui tudo Beleza. certo. Maravilha. Vamos então aqui, né, ter um papo nessa sexta-feira sobre um tema que, de um lado, traz um certo ódio, talvez algum certo ressentimento, né, dos detratores. Por outro lado, um reconhecimento de quem entende o papel do capitalismo para a construção do mundo tal como nós conhecemos hoje, né? Então, gostaria, antes de tudo, de agradecer aqui pela sua presença e que também possa se apresentar aqui para quem está nos assistindo, tanto nessa noite e depois, se eu conseguir, né, deixar a live gravada, se o Instagram colaborar, para quem assistir depois. Você não tá conseguindo deixar a live gravada? Tá dando Então, problema? eu sofro uma série de boicotes aqui no Instagram, que daqui a pouco eu vou compartilhar um pouquinho Eu o que está também. Eu fiquei acontecendo. 3 meses sem poder iniciar a live. Tamo junto. Então é um drama comum, né? É um drama comum. No meu último Aí apagam lançamento, os posts do nada. é, Denunciaram alguns posts meus. E aí, conforme você vai sendo denunciado e te bloqueiam, primeiro te bloqueiam um dia, depois te bloqueiam 2 dias. Até o momento eu fiquei 3 meses sem poder iniciar a live. E um dos posts meus que foram deletados, um que foi deletado, foi uma recomendação de uma série do Netflix, de uma série que chama Falda, que é sobre o conflito na Palestina com Israel. E aí esse tema é muito politicamente incorreto e o pessoal não gostou. E daí eu fui bloqueada por 3 meses. Mas, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Desculpa o atraso. Como eu falei aí pro pessoal, eu tava morrendo. Eu falei com o Danilo, eu tava morrendo de cólica. E o Danilo pacientemente me esperou melhorar. Agora já tô legal. E para quem não me conhece, eu sou economista, eu trabalho há 17 anos no mercado financeiro e já escrevo sobre economia e política desde 2013. 2013, são 7 anos já. E sempre gostei, né, dessa parte econômica, mas também muito de história. E como a esquerda tem muito esse argumento, né, Danilo? Ah, vai estudar e tal. Eu sempre mostro para os meus seguidores, eu costumo pedir para que as pessoas estudem mesmo, porque essas pessoas que mandam a gente estudar, geralmente as que menos sabem, né? As que mais repetem jargões. E essa coisa do socialismo e do capitalismo é uma das coisas que eu mais percebo que existe doutrinação, que existe muita falácia, até por causa disso que eu resolvi fazer o curso, né, que já encerraram as matrículas, mas que está acontecendo nesse momento, que é o curso de Capitalismo e Socialismo, e no final do ano eu devo reabrir para uma nova turma. E essa coisa que você falou do ressentimento e da inveja, esses sentimentos permeiam desde o Manifesto do Partido Comunista, de 172 anos atrás, até hoje, se você for em qualquer comitiva de partido de esquerda, qualquer coisa assim. Então, não é nada novo, ele só se reinventa, ele vai mudando de cara, mas esse o socialismo, ele precisa dessa cooptação desses sentimentos, dessas emoções ruins das pessoas em relação ao sucesso das outras. exatamente. E também eu vou fazer aqui minha apresentação breve, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Danilo Cavalcante, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal sempre se assusta, né? Como assim um conservador se formou em História? Dificílimo, né? Tem algumas histórias aí para contar. E aí, eu aqui na internet produzo conteúdo desde o ano de 2011. E Mas devido a quantos isso, você tem, Danilo? tenho 22. Ah, tô vendo que você Desde é bem meus, novinho. Eu tenho quase meus o 13 tempo anos. de vida que você tem, é quase meu tempo de mercado. Então, estou aqui desde 2011, produzindo conteúdo na internet. E eu sou fundador, na verdade, da Confraria Conservadora, que é uma escola de treinamento para conservadores, né? Eu recebo muitos relatos diários de pessoas que querem aprender a argumentar e não sabem sustentar argumentos, e, do outro lado, pessoas que se sentem muito solitárias. Então, tentei juntar os dois pontos aí na confraria. Dito isso, então,
Quando você falou, né, tocando na questão do Shadowban, isso aí eu já tive vários aqui no meu perfil. Eu tenho, nesse exato momento, inclusive, eu estou em um, tá? Meu perfil Também tô. vive assim, sucessivos altos e baixos. No mês de julho, quando eu lancei a confraria, eu lancei indo num perfil fake. Eu tive que criar um perfil fake para poder fazer as lives do desafio, para poder lançar a confraria, porque eu estava proibido de fazer lives no meu próprio perfil. Então, é assim, né? As feministas não gostam de mim, os socialistas não gostam de mim, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que atrapalha o crescimento do país não gosta de mim. Significa que eu estou no caminho certo, pelo Com menos certeza. é o que eu acredito. Então, Renato, eu acho que o título da live, né, para quem chegou agora, já está vendo aí o Obrigado Capitalismo, é algo mais sarcástico, digamos assim. Eu acho que é um sorriso na cara do perigo para a gente entender um pouco o que é de fato o capitalismo, né? Porque a gente percebe que existe um aparato cultural hoje no nosso país que tenta a todo custo trazer uma visão negativa sobre o que é o capitalismo de fato. Eu acho que nada mais justo, então, que nós começarmos aqui trazendo uma breve definição do que de fato vem a ser o capitalismo, né? Porque todos aqui já estão fartos, creio eu, de ouvir uma narrativa avessa ao capitalismo. Então, acho que é o momento de a gente trazer, acho que é um momento oportuno, de trazer o que de fato vem a ser o capitalismo. Bom, primeiro que assim, o termo capitalismo ele foi cunhado inicialmente por quem tinha pavor desse nome. Então, se você for ver, quem primeiro falou disso foi Marx e alguns socialistas antes de Marx. O próprio Louis Blanc, que é um socialista pós-Marx, também usava esse termo para colocar isso como uma forma pejorativa, porque para eles o capitalismo era aquele que buscava o capital a todo custo. E, na realidade, o capitalismo não é buscar o capital a todo custo, é a combinação de capital com a força humana para a produção de riquezas, e isso de uma forma livre. Eu sempre gosto de fazer a definição, eu tenho feito isso no meu curso, a diferenciação entre capitalismo de livre mercado e capitalismo de compadrio, ou capitalismo de Estado. No Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado. Isso significa o quê? Que a gente tem pouca liberdade econômica e as empresas, a boa parte das empresas grandes que surgiram no Brasil, surgiram porque tinham boas relações com o governo. Então, todo mundo aí deve lembrar do Eike Batista, por exemplo, da Odebrecht, os irmãos, como é que é? Joesley Batista, os irmãos Batista da Marfrig. Então, lógico que tem muita gente que conseguiu, apesar do Estado ser bem sucedido, mas no Brasil a gente tem muito lobby, muita máfia, muita coisa que não tem a ver com o livre mercado. Então, as pessoas às vezes fazem uma confusão. Ah, mas vocês estão falando que o socialismo é ruim, mas o capitalismo também é ruim. Olha como é que está o Brasil. E o Brasil não é um bom exemplo de capitalismo de livre mercado, que é o que os conservadores e os liberais defendem, justamente porque ele tem uma economia mais fechada, mais protecionista, com altas regulações. Então, quem consegue, a maioria das pessoas que consegue passar desse nível são grandes corporações que têm relações estreitas com o governo. E o Eike Batista, eu sempre falo dele, porque ele foi uma farsa, né? Ele era tido como um empresário modelo, saiu em várias capas de revista, abraçado com Lula, abraçado com Dilma, pegou muito dinheiro do BNDES, e para o nosso ouvinte aqui, o nosso espectador, o dinheiro do BNDES nada mais é que dinheiro do pagador de impostos, com juros subsidiados também pelo pagador de impostos, e esse cara nunca extraiu uma gota de óleo sequer e era tido como um grande empresário, e a empresa dele chegou a ser a quinta maior empresa no índice Bovespa, quer dizer, uma farsa muito bem feita, né? Acabou dando errado, ele foi preso e tudo, a empresa virou pó, as ações viraram pó e tudo isso, mas eu acho que a primeira importante distinção que a gente precisa fazer é capitalismo de Estado e de livre mercado, né? Então, assim, o capitalismo de livre mercado, que é o que nós defendemos, é o quanto menos de relações possível, de regulações possível, o quanto menos de burocracia possível, uma liberdade maior para as pessoas empreenderem, uma liberdade de fazer negócio com quem quiser, liberdade de empreender, liberdade de comprar de quem você quiser, da onde você quiser, e dessa forma gerar mais riqueza, o que fatalmente diminui a pobreza. Então, isso é a essência do capitalismo. Exato. E tem uma questão que você falou agora que eu acredito que é muito importante, que é o fato das pessoas geralmente atrelarem o capitalismo a sentimentos negativos, a algo que na mente deles é algo ruim, como, por exemplo, uma ganância,
um individualismo exacerbado, né? Como se o empresário ele só ligasse para si mesmo e não a servir ao próximo, à sociedade. Quando, na verdade, se a gente faz aqui uma investigação tanto filosófica, enfim, histórica, a gente volta lá para o Adam Smith, a gente vai perceber que antes dele escrever A Riqueza das Nações, né, que vai ser, digamos, esse livro divisor de água, onde vai tratar da mão invisível do mercado, antes disso, quando ele era mais jovem, ele escreveu A Teoria dos Sentimentos Morais. E é justamente o quê? Ele vai criar ali, né, um esqueleto, uma base moral e ética para o que depois ele vai vir estruturar ali enquanto livre mercado. Ou seja, o próprio Adam Smith, depois nós também podemos ver o Edmund Burke, enfim, eles vão mostrar, né, que para que haja uma sociedade de mercado sadia, saudável, para que haja uma estrutura de fato em que as trocas voluntárias elas sejam honestas e que os dois lados saiam ganhando, é preciso haver entre ambas as partes valores éticos e morais. Ou seja, sempre que alguém utiliza algum sentimento negativo, algum valor negativo para retratar o capitalismo, das duas uma. Ou a pessoa está nutrida de profunda ignorância ou de um profundo mau caráter e má intenção. Porque quando Ou nós as duas estudamos a história do coisas. capitalismo, isso não... E quando é a junção, né? Aí é que, meu Deus do céu. É isso A mesmo. E a junção... questão do socialismo ter sido colocado na cabeça das pessoas como algo positivo é a dominância da cultura, a dominância da educação que a esquerda fez, não só no Brasil, mas no mundo. No meu curso, no segundo módulo, eu conto a história do socialismo e eu termino com uma aula sobre marxismo cultural, Escola de Frankfurt. E pode reparar que o próprio termo marxismo cultural é sempre colocado de uma maneira super conspiratória. Nossa, olha os conservadores falando de marxismo cultural, que absurdo. Não existe isso, que coisa besta. O Marx já morreu há tanto tempo. Eles sempre colocam isso de uma maneira bem jocosa. Exatamente como faziam quando se falava de Foro de São Paulo, que a gente descobriu que sim, era verdadeiro e tem anos que eles fazem reuniões de fato. E eu lembro que Foro de São Paulo era tido como uma coisa da cabeça dos conservadores e tal. E o marxismo cultural é a mesma coisa, mas eles precisam, de uma certa maneira, desacreditar esse conceito para que as pessoas não fiquem alertas. E o que é esse marxismo cultural? Ele é o marxismo evoluído, o que o Jordan Peterson chama de neomarxismo, que veio através da Escola de Frankfurt, de vários intelectuais de esquerda que perceberam que não dava para ter somente a luta entre proletariado e capitalista, tinha que ser várias outras lutas, é por isso que hoje a gente vê essas mini guerras de classes, né? Então, homem contra mulher, gay contra hétero, negro contra branco, e aí vão se criando micro e cada vez mais micro guerrinhas de classe, que é justamente que você precisa ter esses embates para que a sociedade seja gerida por um Estado que é o grande salvador da pátria e que vai melhorar essas desigualdades ou fazer reparações históricas. E uma coisa importante, e que esses marxistas, neomarxistas, perceberam, é que eles precisavam fazer a revolução com a dominância da cultura e a dominância da educação. Então, não foi por acaso que tudo isso foi dominado. Escolas, universidades, as televisões abertas, as televisões fechadas, todo o pessoal da cultura aí, artistas, etc. Os intelectuais e os artistas sempre foram ótimos meios, né, de passar essas coisas adiante. Na história, você que estudante, estudou história, é um estudioso de história, você sabe disso, né? Como eles passam para frente essa ideia de que o Estado é o grande salvador da pátria, coisa e tal. Então, esse marxismo cultural, ele é muito pernicioso porque as pessoas não enxergam exatamente o que está acontecendo, acham que é uma coisa natural, só que hoje a gente tem nas escolas, não se ensina mais português, ou inglês, ou geografia ou história. Se ensina a militar. Então, as pessoas saem das escolas e das universidades como militantes e não como pessoas formadas para a vida. É o que, na verdade, fica na cabeça, né? Se a gente poderia fazer até aqui um experimento na prática, um estudo de caso. Perguntar aqui às pessoas, num grau de 0 a 100%, tá? O quanto é que vocês se lembram daquilo que vocês tiveram na escola? O que é que ficou realmente na memória, sabe? Porque, em geral, o que fica na memória é aquele professorzinho bacana, que faz proselitismo político, que te falou que fulano A ou B é um candidato ruim, mas que aquele lá que ele está te indicando é algo bom, que o capitalismo é algo ruim, que houve uma idade das trevas, por exemplo, que o mundo hoje, né, ele caminha para um progresso que vai nos levar a uma sociedade sem classes, enfim. São as coisas que ficam na nossa cabeça, no fim das contas. Por quê? Porque eles mexem com o nosso sistema límbico, né, com as nossas emoções. E uma coisa que, assim, para mim é algo até cômico, talvez, não sei se isso chega a ser, mais uma vez, acredito que não é inocência,
que é o fato de eles pintarem a época, né, o período anterior ao capitalismo, como se fosse um conto de fadas, como se tudo fosse perfeito. Né? E aí veio o capitalismo malvado para destruir aquela sociedade feudalista. Né? Porque, na verdade, o que era a sociedade feudal? Né? Como ela se configurava? Qual era a realidade sanitária, a realidade na saúde, na economia, na estrutura das sociedades feudais? Porque o que eles não contam é que, para as massas, o milênio passado, né, o último milênio, em grande parte, ele foi uma história de fome, foi uma história de escassez, foi uma história de doenças. As pessoas não param para pensar, por exemplo, que era, a cada 14 anos, por exemplo, na Inglaterra, no século XII, mais ou menos, a cada 14 anos tinham ciclos ali de inanição. No século XVII também, ali para o século XVIII, a cada 10 anos haviam ciclos de fome. Ou seja, muitas e muitas pessoas morriam. O infanticídio também, muitas crianças morriam. O próprio Ludwig von Mises, nas 6 lições, ele vai tratar disso, acho que, se eu não me engano, no primeiro capítulo, né? Onde ele vai dizer como foi que a Revolução Industrial ela conseguiu conceder à Inglaterra um ambiente adequado para que a população triplicasse em menos de 100 anos. Ou seja... Então, eu falei sobre tudo isso, tenho falado tudo sempre sobre isso no meu curso, e uma coisa que eu peço para as pessoas, Danilo, é se atentarem aos dados, né? Então, assim, nossa, o mundo depois da Revolução Industrial e tal. Aí eu vou mostrar aqui no meu computador, vamos ver se dá para ver direitinho aqui, ó. Isso aqui é a linha do PIB no mundo, né? É a riqueza do mundo desde o ano... Deixa eu ver aqui. Do ano 1 aqui, até o ano 500. Aí passa 500, 1500. Aí, a partir daqui, ó, é 1800. O que aconteceu mais ou menos nessa época, 1800? A Revolução Industrial. Olha só o que aconteceu com a riqueza do mundo a partir de 1800. Então, assim, a gente está falando de um negócio que aconteceu há só 220, 250 anos e já fez a riqueza do mundo subir 9.000% e a população subir 680%. Então, assim, você tem dados. Esses dados não tem como você mentir. Mas o que foi isso que aconteceu? Caiu alguma coisa do céu e aí o mundo melhorou? Não, foi o advento do capitalismo. E, assim, eu tenho falado isso no curso, então eu vou falar várias coisas aqui que muitos dos meus alunos, se estiver me ouvindo, vai ser repetitivo, mas é importante a gente repetir isso para fixar na cabeça e a gente poder falar isso com as pessoas quando a gente ouvir coisas erradas. Eu tenho feito uma campanha aqui, Danilo, sobre ser um agente de informação. Então, assim, não dá mais para escutar um negócio que é muito absurdo e ficar quieto e falar, não, deixa pra lá, não vou deixar, não vou me estressar. Eu até entendo quem faça isso, mas a gente precisa ser um agente de informação porque tem muita gente que cai nessas falácias. Então, assim, você que estudou história, você concorda comigo que o capitalismo nada mais é do que uma evolução natural do comércio por uma necessidade das pessoas? Então, o comércio existe há milênios. E as pessoas e os povos, os países foram entendendo que se especializando em determinadas coisas, você era uma coisa boa para você, era um benefício que você tinha. Então, os lugares que mais enriqueceram, que tiveram um aumento de população maior, etc., foram os que dominaram o comércio. Os que conseguiram vender coisas para outros povos e colonização e tudo. Até por isso que outra coisa que é absurda de falar é a apropriação cultural, né, Danilo? Como que pode falar de apropriação cultural sendo que os povos se misturam, né, há milênios? Isso é algo contra-histórico, né? Contra-intuitivo. Isso aí, meu Deus do céu. É contra a natureza, né? Falar uma coisa dessa, mas enfim. E aí, ir contra o capitalismo, aí também contra a natureza humana. E por que eu falo isso? Porque o capitalismo ele não apareceu do nada. O capitalismo apareceu a partir da Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial também não apareceu do nada. Conforme a gente foi evoluindo como ser humano e buscando melhorias, por exemplo, no feudalismo, qual que era o que eles tinham de moderno assim na época? Charrete, um moinho e coisas que melhoravam a vida do cara. Então, assim, se ele tem possibilidade de arar a terra mais fácil, de moer um negócio mais fácil, de, enfim, fazer qualquer coisa, uma colheita ou um armazenamento, até o próprio sal, né, foi usado como dinheiro durante anos, porque justamente ele era muito bom para a preservação dos alimentos antes de existir refrigeração.
Então, essa evolução do homem sempre em constante evolução, buscando melhorias, fez com que em algum momento surgisse a máquina a vapor. E a máquina a vapor, ela permitiu essa produção em mais larga escala. Então, o que o Mises até fala, que você citou ele, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador passou a ser consumidor também. Então, ele não era só um trabalhador que trabalhava e entregava a maior parte da produção para um senhor feudal ou para alguém. Ele começou a consumir produtos das outras fábricas. Então, ele produzia lá o dia todo roupa, mas ele precisava comprar sapato, ele precisava comprar chapéu, ele precisava comprar meia, ele precisava comprar alimento. E essas fábricas foram produzindo para agregar as massas. Sim. Então, o Ford, que é a segunda revolução industrial nos Estados Unidos, por que ele enriqueceu muito? Porque ele percebeu que a produção em larga escala dos carros iria baixar o custo e fazer com que essas pessoas conseguissem comprar. Então, a classe média teve acesso aos automóveis, que antes era impossível. Então, o capitalismo é justamente a ascensão das pessoas. É produção de riqueza, é o oposto do socialismo, que é algo imposto e antinatural. Exato. E tem um detalhe também muito importante, é que, por exemplo, hoje nós, em geral, né, via de regra, desfrutamos de um conforto que para alguém do século XV, XVI, XVII, XVIII é inimaginável. Eu Não, para um monarca, né? Não estamos nem falando de uma pessoa normal. Exatamente. Se Luís XIV hoje ele fosse ressuscitado e ele viesse, sei lá, vir aqui no Brasil, vejam, no Brasil, que não é nenhum exemplo capitalista, tá? Ele ficaria boquiaberto com a qualidade de vida hoje que muitos brasileiros conseguem ter e são considerados pobres. Tá? Tem esse detalhe aí. Hoje qualquer brasileiro tem internet, um brasileiro talvez de classe baixa também ele consegue ter um carrinho para sair de casa ali, ele consegue ter, ele tem geladeira de elétrica, televisão, micro-ondas, ele tem máquina de lavar roupa. E aliás, até é legal você falar disso, Danilo, porque assim, você já percebeu que tudo que o cara pode comprar de uma maneira mais livre, ele tem? Se você for numa comunidade mais pobre, o pessoal tem máquina de lavar, o pessoal tem geladeira, o pessoal tem televisão, o pessoal tem micro-ondas. Pode ser do melhor, nem pode ser de última geração. Pode ser que não seja até comprado direto na loja. Ele pode ter comprado isso de segunda mão. Mas ele tem. Agora, educação pública, uma merda. Não tem esgoto, muitos casos. A gente tem 50% da população quase vivendo sem saneamento básico e foram as mesmas pessoas que falam que são a favor da população que foram contra o marco do saneamento, por exemplo. Então, coisas que são fornecidas pelo Estado, rodovias, tudo isso que eu falei, não tem. Então, assim, na realidade, o capitalismo acabou fazendo com que essas pessoas tivessem um aumento da qualidade de vida absurdo e o que é fornecido pelo Estado em países como o Brasil, que são mais fechados e tal, continua sendo ruim. E são pessoas que... E muita gente acha que a solução é mais Estado. É uma coisa meio maluca. Exato. E quando a gente volta no tempo mais uma vez, nós percebemos ali que as primeiras sociedades comerciais, elas vão surgir ali na Espanha e, se eu bem me recordo agora, no norte da Itália. E depois, aí, claro, vai haver a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Mas um ponto importante de entender também é que no feudalismo, a lógica que regia a sociedade era uma lógica aristocrática. Não havia mobilidade social tal como vai haver no capitalismo. Ou seja, era algo inimaginável, uma vez que você é filho, não sei, de um artesão, você é filho de um marceneiro, você ascender socialmente. Você ainda poderia ter uma ascensão, uma certa ascensão econômica, talvez, mas o título, né, aquilo que socialmente lhe tornava aceito ou não, você não tinha. Depois, claro, algumas pessoas vão conseguir comprar, enfim, mas isso não era algo tão comum assim. O que vai acontecer a partir do capitalismo é que aquele camarada, que ele nasceu numa casa com 10 pessoas, que tinha ali uma lareira só para ele se aquecer, que a fumaça ela ficava, enfim, ainda incensava a casa, ele depois vai conseguir ter um meio de ação para crescer. Tanto é que os primeiros donos de fábricas, eles eram, inclusive, vizinhos, as pessoas que depois vão se tornar empregados deles, vão se tornar funcionários. Né? A gente vai perceber que hoje é muito fácil para mim e para você nós falarmos que a média de vida global hoje é acima de 65 anos, né? A expectativa de vida, no caso. Que hoje no Brasil, se eu salvo engano, a da mulher é em torno de 75 a 80 anos. Ou seja, é algo muito, hoje, grande, comparando-se ao que já foi um dia. Se eu bem me recordo agora, no início do século XX, ainda ali no ano de 1900, a expectativa de vida global ainda era na faixa de 30 a 40 anos. O que aconteceu nesses últimos 200 anos, né? O que aconteceu? Que advento foi esse que proporcionou um aumento tão vertiginoso assim na expectativa de vida da humanidade?
Porque hoje é fácil eu falar do César, é fácil falar dos imperadores, de Augusto, enfim, de Roma. Mas agora vamos falar da idade deles. Qual era a expectativa de vida de um imperador? Um imperador. Não, 30 e anos. engraçado que assim, até tinha uma outra pessoa que conseguia viver um pouco mais nessa época, mas tinha servos, né, para fazer os trabalhos deles, mas mesmo, eu sempre conto essas histórias, que nem os reis e nem as rainhas fugiam das doenças. A peste negra dizimou um terço da população da Europa, entre ano, acho que 1000 e 1300, uma coisa assim, 1200, sei lá, mas por aí. Dizimou um terço da Europa, e muitos nobres estavam nesse meio. Então, assim, reis e rainhas não Exato. tinham banheiros luxuosos, eles tinham um buraco no chão. E eu tenho uma história que eu gosto de contar muito, Danilo, que é sobre a rainha Vitória, que ela teve. Eu sempre falo malária, mas não é malária. Ela teve. Não é rubéola também, meu Deus. Varíola. E varíola deixa você com a pele toda cheia de bolhas, fica bem feio. E naquela época, a varíola era uma coisa muito comum. E a rainha se tratou, conseguiu se recuperar, só que ela ficou toda cheia de bolhas no corpo, no rosto e tal. E aí ela começou a usar uma maquiagem bem forte no rosto, que é aquela maquiagem branca que é bem icônica, né? Todos Sim. os filmes e as pinturas dela é com aquela cara branca. E até ela começou meio que uma moda, porque daí as nobres queriam pintar a cara de branco também, porque achavam que era uma coisa da realeza. Só que essa maquiagem, na época, tinha uma composição, dentre a composição tinha chumbo, que é um metal pesado. Então ela estava se envenenando aos poucos. E daí você pensar hoje em dia, meu Deus do céu, uma rainha da Inglaterra, a maior potência na época, ela estava se envenenando, porque primeiro ela pegou uma doença que poderia acometer qualquer um, ficou com a cara horrível e tinha que passar um negócio lá, uma maquiagem, né, pesada, que estava matando ela aos poucos. Hoje em dia, uma pessoa pobre tem acesso a batom, a maquiagem de todos os tipos, às vezes sem até testes em animais. E como é que você consegue não ter mais testes em animais, por exemplo, para o pessoal que é ativista e ambiental? Por causa do capitalismo. Porque justamente existe hoje incentivo para buscar tecnologias melhores para atingir todos esses públicos. Então, se houve uma demanda para que esses produtos cosméticos não tivessem mais a testes em animais, foi porque, né, existiu uma demanda, as pessoas falaram, bom, tem um mercado aí, então vamos atingir esse mercado. E é o que o Mises fala, quem fala conosco, quem determina qual é a demanda é o mercado. Numa economia planejada, centralizada, que naturalmente vai ser imposta e é antinatural, quem determina a quantidade das coisas é o governo. E naturalmente você vai ter escassez. Ah, nossa, mas eu queria acabar com a fome do mundo. E tem os bilionários, né? A gente sempre escuta isso. Tem os bilionários não podem existir porque tem a fome e tudo mais. Muito nobre das pessoas que queiram acabar com a fome no mundo, mas acabar com a fome não passa por reduzir o incentivo à geração de riqueza, mas por aumentar esse incentivo. Então, pode reparar que no mundo, se você for olhar os países que têm mais fome, os países que têm mais pobreza, são os países que têm a economia mais reprimida. Não é coincidência. E outro ponto também que eles costumam sempre acusar o capitalismo, né, é de tentar cooptar, de manipular as massas, de modo que ela venha satisfazer o desejo do empreendedor, do empresário, quando, na verdade, o que ocorre É o o inverso. contrário. É o contrário. O Mises vai tratar também, ele vai dizer que aquele espírito feudal, né, aquela ideia de você olhar para um rei e trazer alguns elementos da monarquia para, enfim, para a nova conjuntura que vem se formando, vai acontecer durante a Revolução Industrial. Tanto é que quando o camarada dele empreender na área de chocolate, por exemplo, ele era chamado de Chocolate King, né, o rei do O rei do chocolate, chocolate. o Cotton King, o rei do algodão. Essa, né, era a nomenclatura que era dada popularmente. Mas tem um ponto fundamental que é o seguinte: não eram as pessoas que serviam ao rei. Nesse caso agora, pós-revolução industrial, pós-capitalismo de fato, é o rei, no caso o empresário, que vai servir as pessoas. O mercado, ele vai se formar a partir daí, e não só vai se formar, ele vai ser muito mais diversificado do que for um dia. Porque se antes, né, os tecelões ali, eles produziam materiais para a nobreza, para a aristocracia, agora eles vão ter um grande público que é muito maior do que a nobreza. Eles agora vão alcançar as massas, né? Então é uma produção que é feita em massa para as massas. E quem produz é a própria massa também. Ou seja,
Se o marxista vai dizer que o trabalhador ele é alienado no processo de produção e que ele não tem acesso à obra-prima que ele produz ali, isso é um recorte muito tendencioso da realidade. Muito tendencioso. Porque, em geral, o que nós percebemos não é isso. É que hoje, né, graças ao capitalismo, o trabalhador ele tem sim condições de ter, em geral, as mesmas coisas que uma pessoa rica tem. O que vai diferenciar aí, talvez, sejam algumas coisas bem pontuais. Por exemplo, um pobre não vai ter um helicóptero, claro. Mas um pobre ele pode ter um carro assim como um rico tem. Um pobre ele pode ter uma casa assim como um rico tem. Um pobre ele pode fazer uma viagem. O que vai diferenciar aí, claro, são questões que não são, como posso dizer assim, de caráter do papel do Estado intervir. Entende? Isso aí é uma coisa que cabe do foro privado da pessoa. O que o Mises fala é até legal aqui para o pessoal que não conhece esse livro. É um livro super pequenininho, facinho de ler, que é As 6 Lições do Mises. É um ótimo começo para quem não entende muito dessa parte. É um ótimo início e tem vários outros livros do Mises, do Hayek, que são legais, mas comece por esse, que o Danilo fez várias citações desse livro agora. E essa questão do rei do chocolate, do algodão que ele está falando, tudo isso vem desse livro e é muito bom para iniciar. E essa coisa que ele fala no livro, Danilo, sobre essa diferenciação do rico e do pobre, que ele fala, o rico ele vai ter um Cadillac e o pobre vai ter um Chevrolet, por exemplo. Mas ambos têm um carro que presta o serviço de ir de um lugar para o outro. E hoje em dia, como a gente já está numa sociedade que não leva tanto a sério essa evolução que demorou tantos milênios, essa é uma sociedade, é uma geração que, como diz em inglês, take for granted, né? Toda essa evolução que a gente passou, como se tivesse assim caído do céu, de repente a gente caiu aqui na Terra e tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi, tinha, sabe, tudo fácil e tranquilo. E não foi tudo assim. Então, hoje em dia, a diferenciação de um pobre para um rico, basicamente, é o tipo de coisa que ele tem, da qualidade, de repente, do que ele tem. Um vai ter um relógio Casio e outro vai ter um Rolex. Mas ambos são relógios, ambos prestam o mesmo papel, mas não é, um é de luxo e o outro não. Mas as massas hoje conseguem adquirir esses bens e vários bens e ter qualidade de vida muito melhor, como a gente estava falando, do que monarcas tiveram no século XV, no século XVI, no século XVII. E aí a grande questão é, mas nossa, não tem erros o capitalismo? O capitalismo não precisa ser corrigido? Se a gente for olhar de novo para os dados, onde é que a gente tem mais problemas em termos de pobreza, de fome, etc.? São nos países com menos liberdade econômica. Então, será que não é a hora, aqui no Brasil principalmente, a gente fala muito de, olha só, o Paulo Guedes está fazendo um programa ultraliberal e o liberalismo não está dando certo. Você fala, mas o país é o 144 no ranking de liberdade econômica, a gente tem uma legislação trabalhista absurda, a gente tem regulações de todos os tipos, a gente tem uma economia fechada com um monte de regulação e um monte de tarifa de importação. E entre várias coisas que a gente podia falar, fora a questão da segurança jurídica, STF ruim, efetividade da justiça ruim, alto gastos de impostos, né? Um gasto muito alto do governo, que gera vários outros problemas. Então, assim, a gente não tem liberdade econômica de fato. Então, mesmo a gente não tendo nunca aplicado isso, dizem que o problema está no liberalismo. E é esse o conceito que é errado, e por isso que eu falo que as pessoas têm que ser agentes de informação. E um outro exemplo, a Argentina. O Macri ficou lá um tempo, não aplicou essas medidas liberais de verdade, né? Ele começou devagarzinho, aplicando algumas coisas, mas logo ele recuou. Aí a Argentina, numa baita situação horrível, culpa do liberalismo. Mas como? Se ele está numa das últimas posições de liberdade econômica? E agora com o Alberto Fernandes está vindo mais ainda para o socialismo e, obviamente, vai piorar cada vez mais. Aí, assim, a questão que fica é, será que o problema não é a falta da liberdade econômica? Em vez de muita liberdade econômica? Os países, não existe país rico sem liberdade econômica e não existe país pobre com liberdade econômica. Tem uma coisa que os detratores, mais uma vez, do capitalismo, eles costumam dizer, que é o seguinte, olha, o capitalismo ele não produz nada. É por isso que é do trabalhador, é do proletariado ali. Mas o que eles não percebem é que, de fato, eu concordo, o capitalismo não produz nada, não. Mas ele é o sistema que proporciona a produção. Se hoje nós estamos aqui agora, diante de mais de 500 pessoas conversando, isso significa que houve um histórico aí por trás, né, uma estrutura por trás,
que proporcionou a criação tanto desse celular, como da internet, como também do próprio Instagram. E qual foi a estrutura, qual foi o sistema que proporcionou isso? O capitalismo. E parece que eles fazem vista grossa para isso. E outra questão também, isso aqui agora eu vou fazer parece que agora estamos aqui numa igreja, tá? Vai ser um momento agora de testemunho. Eu, certa vez, 2 vezes, na verdade, eu passei por 2 martírios durante a graduação. Eu fiz 2 cursos de teoria marxista. E aí, se não bastasse o primeiro, né, eu tive que ir para o segundo. E no segundo curso, uma coisa que, assim, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só fui o primeiro dia, eu não consegui mais ir para o resto. Os camaradas já estavam palestrando. E o que acontece? A todo instante, todas as críticas deles, todas, absolutamente todas, era direcionada ao Estado e ao corporativismo. E eles juravam que estavam criticando o capitalismo. Eu disse, não é possível. E em todo instante eles falam, não, porque isso é algo bem marxista, né? A propriedade privada é a origem de todos os males. É como se fosse na Bíblia nós temos o pecado inicial ali com Adão e Eva, né? É como se a propriedade privada fosse, enfim, a marca de Caim no ser humano ali. E quando eles diziam isso, o que esses caras, o que é que eles têm na cabeça? E indo além, eles diziam, olha, eles diziam, o Estado é uma máquina de opressão. Mas nós somos comunistas e vamos acreditar na benevolência do Estado para fazer a transição do socialismo para o comunismo. Vai dar certo, sim, com certeza. Vai dar muito certo, amigo, vai dar muito certo, assim, muito certo. E eu fico pensando, se eles dizem que nós somos ingênuos por acreditar, né, no livre comércio, enfim, nas trocas voluntárias entre pessoas, eles são o quê? Em acreditar que o diabo, ao tomar o trono, vai querer sair. Então, é um misto, né, que você falou no começo, um misto de ignorância com canalice. Tem muita gente que é só ignorante, que só escuta isso a vida inteira e acaba sendo manipulado. E tem gente que é canalha mesmo, que se aproveita dessa inocência das pessoas, porque quer se aproveitar dessa benesse, eventualmente, que vai ter de ser amigo do governo, sabe? Então, eu vejo esses artistas, eu acho muito difícil essas pessoas serem burras. Eu acho que tem um pouco de ignorância, sim, mas, por exemplo, quando deputadas do PSOL elogiam o Lenin e falam que o Lenin era um cara muito legal e que quem deturpou isso foi o Stalin, isso é um revisionismo histórico absurdo e basta ler uma biografia para você saber. Então, no meu curso eu conto sobre o Lenin também e os gulags, por exemplo, iniciaram com o Lenin. Exato. E o próprio Lenin dizia que a revolução era preciso ser feita de maneira violenta, da mesma maneira que Marx fala isso. Exato. No Manifesto do Partido Comunista, ele fala que a revolução deveria ser feita através de uma revolução violenta e uma ditadura do proletariado. Isso não poderia ser feito de outra forma. E ele não explica em nenhum momento, porque ele morreu antes e também provavelmente porque ele não sabia, ele não explica como que seria essa transição do socialismo para o comunismo, que seria, primeiro você leva o Estado para caramba, deixa o Estado máximo e todo poderoso. E aí, de repente, alguém vai dizer, não, agora não existe mais Estado, e aí a gente fala que ele fala que é o Estado burguês, na realidade, que ele não quer mais que exista, e acabaram todas as classes. Tipo, da onde que ele tirou essa ideia de que isso vai acontecer? E ele não explicou como isso ia acontecer. Então, também tem isso, né? Que era uma coisa meio maluca. E os marxistas, de forma geral, eles não têm lógica. O socialismo, de forma geral, ele não tem lógica. Só que ele é muito... Ele aguça muito os sentimentos, que por isso que eu falo que é preciso desse sentimento de ressentimento, de ódio, de inveja. Você precisa ter eles na mão. Porque daí você consegue cooptar essas pessoas para falar, olha, tá vendo? Aquele cara ali é rico, te deixou mais pobre, que é a falácia da economia ser jogo de soma zero. Para quem não entende isso, a economia de ser jogo de soma zero é tipo, se eu enriqueci, o Danilo ficou mais pobre. Só que pelo esse gráfico que eu mostrei para vocês mais cedo, isso é uma mentira. Se a economia fosse jogo de soma zero, a economia não estaria crescendo, não teria crescido 9.000% nos últimos 220 anos. Então, tudo isso, Danilo, essas informações, essas interpretações, as informações de forma geral que são erradas, as desinformações da realidade, isso tem tudo a ver com o nosso sistema de ensino. Não sei qual que é a tua proposta para isso, para essa questão do ensino, porque é uma coisa muito complicada de corrigir, porque como a gente foi omisso, a gente que eu digo brasileiro, foi omisso muito tempo, e até nos Estados Unidos está acontecendo muito, eles se infiltraram, né? Se infiltraram na educação, se infiltraram nas artes, na cultura, e agora como é que a gente faz para recuperar essas gerações perdidas de jovens
que saem da escola, da faculdade como militantes e não como pessoas cidadãos que vão produzir, que vão gerar riqueza, sabe? Eu tenho um pouco dessa dúvida de como resolver isso. Eu acredito, né, que o caminho mais viável hoje é dar uma resposta na própria cultura, né? Uma coisa, por exemplo, que eu fiz, né, eu decidi que eu não daria aula em escola, eu não daria aula em pré-vestibular nem em universidade. Foi uma opção minha. Eu joguei a carreira acadêmica assim para o alto, eu decidi que eu ia para a internet. Por quê? Eu acho que esse momento aqui que nós estamos tendo agora é a prova cabal de que eu fiz a escolha correta. Eu me recordo que durante a graduação, os professores eles iam lançar algum livro, eles iam dar alguma aula, enfim, alguma aula magna, e eles faziam uma ameaça aos alunos para irem à aula. Se não forem, se a gente não fosse, a gente ia perder ponto, ou se não, a gente ia levar falta. Então, a gente ia obrigado. Hoje nós temos aqui mais de 500 pessoas assistindo a gente voluntariamente. Eu, nem você, né? Nem eu nem você, obrigamos ninguém para estar aqui agora. E o que acontece a partir disso? É que as pessoas hoje, elas estão tendo acesso a uma mídia de conhecimento que elas nunca tiveram acesso antes. E a melhor maneira de chegar aos jovens é trazendo algo próximo à linguagem deles. Uhum. Hoje, eu acredito que você também, assim, todos os dias nós fazemos um exercício hercúleo para sempre trazer uma linguagem bem acessível. Por mim, agora eu estaria falando de outras coisas, um pouco mais, digamos, elevadas, assim, mas não dá. Porque existe um trabalho de base que precisa ser feito, né? É urgente que seja feito. E aí, claro, cabe a nós, dentro da nossa área de conhecimento, atuar, né? Atuarmos nesse sentido para trazer esses jovens, atuar também em apoio a movimentos que incentivam a participação dos jovens na política e no conhecimento, e, acima de tudo, né? É trazer pessoas, artistas, né? Influenciadores para o nosso lado. Porque se hoje um Felipe Neto da vida, uma Kéfera, consegue cooptar tanta gente, é porque a narrativa que eles fazem é atraente à juventude. E o jovem, via de regra, já dizia Nelson Rodrigues, ele é movido pelo calor do momento, pela emoção, né? Pela rebeldia. E sempre que você olha para o jovem, né? Isso aí, o próprio Ortega y Gasset, ele vai teorizar em cima do Senhorito Satisfeito, que aqui no meu perfil eu chamo de Príncipe do Cerrado, que é o camarada que hoje ele goza de uma série de privilégios, ele goza de uma série de confortos que outrora ninguém tinha, né? E ele olha para o mundo, ele não consegue agradecer aos céus, enfim, ao universo, ao cosmos, pelo conforto que ele tem, pela comida que ele tem na mesa. E ele sempre encontra alguém para culpabilizar. Ele não percebe que no passado, nós estamos aqui hoje porque houve o capitalismo, porque a religião também proporcionou a estrutura adequada para isso, porque o direito romano também possibilitou essa estrutura jurídica, mas ele olha para tudo isso e diz, não, eu preciso encontrar um inimigo. E aí, claro, Felipe Neto vai apontar um inimigo para o adolescente. Kéfera vai apontar um inimigo. E aí é tudo que o jovem precisa ser contra o sistema. Aí ele vai e faz como eu quando era adolescente, vai assistir V de Vingança. E agora eu sou anti-sistema. Aí você vai pro rock, né? Eu sou um pouco suspeito a falar porque é meu gênero favorito. Mas o camarada vai pro rock, ele vai ouvir o quê? As bandas, sei lá, Rage Against the Machine, que é o cara tudo esquerdista. E a narrativa deles é, existe um inimigo. Nós vamos lutar contra esse inimigo por um mundo melhor. E sempre trazendo esse sentimento, né? Sempre baseando-se no emocionalismo. E o nosso papo, Renata, nosso papo, ele deixa a pessoa cansada. Porque nós falamos de números, né? De teorias, de filosofia. O cara ele não quer saber disso, o jovem não quer saber disso. Por isso que eu acho que a internet ela vem como grande aliada e que nós devemos sim apoiar, né? Os artistas que têm um caráter mais liberal e conservador na sua vida diária, mas que eles também não precisam explicitar isso diretamente. Eles só precisam tratar da obra, enfim, do artifício deles, né? Enquanto Felipe Neto sai misturando as coisas ali, eu acho que nós conseguimos trazer esses jovens a partir de uma linguagem mais acessível e mostrando a loucura também da visão contrária, né? Porque esse é outro problema que, enfim, daria aqui uma outra live. Não, com certeza. Essa questão de mostrar para as pessoas a hipocrisia deles. Você até citou o Rage Against the Machine. E, assim, eles se aproveitam muito do capitalismo. E são contra ele, que é uma coisa muito maluca, né? Porque eles nunca fariam tantos shows e não teria possibilidade de estar em tantos lugares ao mesmo tempo, recebendo dinheiro das pessoas que pagam para ver os ingressos deles. E, com certeza, eles não deixam esse dinheiro embaixo do colchão. Eles investem isso através do mercado de capitais, que também é uma coisa do capitalismo e que existe necessariamente, de novo, por uma necessidade das pessoas. Eu vou contar a história disso no meu curso também, como que nasceu o mercado de capitais. E aí você quando você mostra a hipocrisia dessas pessoas, não é todo mundo que acorda, né? Mas, de novo, a gente precisa dominar a educação,
se infiltrar mais na educação, na mídia, nas artes, na cultura, de forma geral. E como você falou, trazer isso de uma linguagem mais acessível. Eu sempre coloco tudo o que eu faço de linguagem bastante acessível. Inclusive, no meu curso tem muitos adolescentes de 13, 14, 15 anos assistindo. Porque é nesse momento que é um dos piores momentos, na verdade, de doutrinação. Depois, na universidade, também isso vai acontecer mais. Mas se você já tem um caráter mais formado, logo cedo, dificilmente você vai deixar se levar. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade, eu nunca ouvi dizer de um cara liberal. Keynes era como se fosse... Saiu da faculdade como se Keynes tivesse sido o suprassumo da economia depois do Marx. Só que na época, assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu estava tão preocupada com o trabalho que eu não prestava muito atenção o que era a aula, entendeu? Eu prestava atenção naquilo que me interessava. Aquilo que não me interessava, eu simplesmente fazia o fichamento, fazia a prova e passava de ano. Então, assim, depois eu fui rever as minhas anotações. Eu tenho muito fichamento do Bresser Pereira, do Beluso, que são economistas que já naquela época eram desacreditados. E até hoje são escutados, apesar de tudo, mesmo eles tendo feito congelamento de preços, sabe, tendo arquitetado o plano cruzado, confiscado poupança do pessoal. Então, assim, até hoje essas pessoas são levadas em consideração, mas o povo tem memória curta. Então, quanto mais a gente puder se infiltrar e falar desses casos e fazer no Instagram, e as pessoas que não são tão conhecidas, Danilo, também são agentes de informação. Porque você fala com um amigo, você fala na sua família, uma sementinha que você planta vai colocar uma pulga atrás da orelha do cara. De falar, puxa, realmente, isso aqui não fez muito sentido. Tem gente que não está aberta a essa discussão. Mas algumas pessoas estão. Quantos jovens ou quantas pessoas já deve ter aparecido no seu Instagram, como aparece no meu direct, falando assim, caramba, por causa sua eu mudei meu pensamento. Por causa disso aqui que você me explicou, eu já não penso mais dessa forma. Então, ser esse agente de informação faz uma diferença gigante. Parece que não, mas faz. E a questão do dinheiro e de como a gente lida com essa mentalidade das pessoas é mais importante ainda, porque na América Latina em especial existe uma mentalidade de que ganhar dinheiro é feio, de que ganhar dinheiro você só consegue fazer isso ou porque você é corrupto ou porque você explora as pessoas. Então, trazer esses conceitos sobre capitalismo, por isso até que esse foi meu primeiro curso, eu devo fazer depois um curso de economia, mas eu quis fazer uma introdução sobre a história do capitalismo e do socialismo para as pessoas entenderem da onde que veio tudo isso. Até o próximo módulo da semana que vem, a moralidade do capitalismo. Ninguém nunca ensina as crianças na escola de que o capitalismo é o único sistema que promove cooperação, por exemplo. Então, hoje, eu estou aqui com o Danilo, numa rede social que não foi eu que inventei, num telefone que não fui eu que inventei, e esse telefone, para ser feito, tem um monte de componentes de vários lugares do mundo que juntaram tudo e fizeram um telefone que foi ideia de um outro cara, de outro lugar do mundo. Então, assim, todas essas coisas que eu estou usando hoje, desde a internet, o telefone, a minha roupa, cada uma dessas coisas, seria impossível conseguir fazer sozinha. Porque tem cooperação. Isso aqui, quando você compra alguma coisa, você está comprando o conjunto de cooperação de várias pessoas ao mesmo tempo que voluntariamente se uniram para confeccionar aquele determinado bem para atender uma demanda específica. E aí você me diz assim, mas essas pessoas, elas estão fazendo isso por amor? Elas se amam? Não, elas amam elas em primeiro lugar. Que é o que o Adam Smith fala em A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, que você recebe o pão e a carne. Porque eles querem sustento para eles próprios. E isso é bom porque faz com que eles consigam sustento, mas consigam fornecer alguma coisa que outras pessoas queiram. E conforme o mercado foi evoluindo, essa cooperação conseguiu ficar mais fácil. Então, hoje eu consigo ter um fornecedor de Bangladesh. Eu tenho, hoje, na minha empresa, na Cursology, eu tenho uma equipe de desenvolvimento da Índia. Como que seria possível isso antigamente? Né? Tudo que a gente consome hoje é produto de cooperação. E isso só é possível no capitalismo. Exato. E o próprio capitalismo que nos concede esse conforto e que hoje traz uma ordem de pessoas que vivem a clamar por direitos, né, e não querem cumprir com deveres. Pessoas que vivem na rédea do prazer e não querem saber de sacrifício. Quando, na verdade, a mensagem do capitalismo é, olha, você precisa se esforçar, você precisa fazer sacrifícios, você precisa cumprir com seus deveres. Eu fico assim, estarrecido quando eu vejo, por exemplo, um músico sendo de esquerda. Por que eu fico? Um músico ser contra o capitalismo. Porque a música
tem diversos princípios que são próprios também do capitalismo. A disciplina, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar pesado. Se você quer se tornar um grande músico, isso requer muito esforço, dedicação, inteligência. O capitalismo é feito disso. Se você quer ser, não sei, um mestre da culinária, você precisa se esforçar muito, em todo um trato naquilo ali. Se, por exemplo, agora, eu estou na minha saga, né, de ganhar músculo. Enfim, estou tentando aqui chegar rumo aos 90, depois 100 quilos, né? Vamos ver. E o que acontece? Eu percebo a cada dia que o meu corpo, ele me pune quando eu não faço o que eu devo fazer, e ele me premia quando eu faço o que eu devo fazer. Então, se uma pessoa, por exemplo, é um atleta, é evidente que ele vai perceber que existe uma ideia de mérito na própria ação dele para consigo. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar. Claro que existem algumas intempéries, né, algumas coisas que são subjetivas que não estão sob o campo de ação dele, mas, via de regra, o todo, né, aquele que é o grosso, está no âmago da questão, faz parte do papel dele encarar aquele problema, né, aquele desafio. E nisso nós vemos esses valores. E, claro, isso é um confronto muito pesado para uma geração que se ofende com palavras, né, para uma geração que, quando escuta um pensamento divergente, quer lhe cancelar, para uma geração que vive, por exemplo, denunciando o meu perfil, denunciando o seu perfil, que não consegue ver pessoas que pensam diferente. E que, acima de tudo, enquanto elas vivem pedindo mais Estado, né, enquanto elas vivem dando a liberdade dela por uma suposta segurança para que o Estado tome conta da vida dela, nós estamos no caminho contrário. Talvez isso, para eles, né, seja uma loucura. Talvez isso seja uma falta de empatia. Quando, na verdade, o que nós queremos é, olha, deixa eu fazer o meu. Você pode fazer o seu, não tem problema. Liberdade, vá, faça o que você quer. Agora, não me impeça de querer mandar nos meus negócios. Não me impeça de querer que o Estado intervenha mesmo na minha vida. O que é o capitalismo em última instância? É um sistema que proporciona trocas voluntárias, que proporciona um ambiente saudável para o negócio, né, para a negociação entre pessoas, e que, claro, ele se sustém a partir de um sistema, de um direito de propriedade, né? Encarar a propriedade como um bem valioso, como um bem que não pode ser simplesmente orquestrado e tomado pelo desejo, pelo capricho do Estado. É entender que nós somos seres humanos livres e não devemos nos submeter a tudo aquilo que o Estado quer que nós façamos. É isso mesmo. E quando você fala sobre atletas e tudo isso, para você ver como o marxismo cultural ele se infiltra em tudo, hoje em dia existe uma pressão para que não existam mais prêmios, por exemplo. Ah, eu não quero mais que, por exemplo, eu tenho, sabe a Ana Paula do vôlei, né, que é minha amiga. Ela tem uma enteada e ela deve ter o quê? Uns 11, 12 anos. E ela joga futebol. E ela foi participar de um campeonato. O marido da Ana Paula é super conservador, republicano. E ela chegou com um troféuzinho em casa. Olha, papai, ganhei um troféu. Aí ele falou assim, ué, mas eu vi o time de vocês. O time de vocês joga mal pra caramba. Que posição que vocês ficaram? Ah, 23º. Ele falou, joga no lixo essa porcaria desse troféu, que isso daí não vale nada. E ela ficou chorando. Foi conversar com a Ana. Falando, ai, meu pai quer que jogue o troféu no lixo. Então, assim, estão ensinando também para as crianças que não existe premiação da vida por você se esforçar em ser melhor. Ai, que bonitinho, parabéns pela participação. Lógico que você tem que incentivar as pessoas a ter espírito esportivo, isso é legal. Mas estão tentando ensinar a juventude de que essa busca por ser melhor, de ser evoluído, tipo um Michael Jordan da vida. Se você vê, eu recomendo muito pro pessoal, né, aqui o documentário The Last Dance, em português, acho que chama A Última Dança mesmo. Não sei se eles traduziram ficou exatamente. O arremesso final. Ficou arremesso final. É muito interessante, porque ele tem uma cabeça de vencedor. Ele não arredava o pé até ele ganhar, até ele conseguir. Ele era muito competitivo. E hoje está ao contrário. Estão querendo tirar essa coisa da competição, como se isso fosse uma coisa feia. Ah, mas olha só, fulano ganhou a competição, excluiu o outro. Mas, gente, a natureza é assim. A natureza é assim. E assim, você não precisa ser sempre o número 1 para ser bem-sucedido. Porém, para ser bem-sucedido, você precisa buscar estar melhor do que você é hoje. Eu postei hoje nos meus stories, Danilo, se você não viu, depois vê. Eu acompanho muito canal de bodybuilding, né? Meu marido treina bastante, a gente gosta bastante disso aí. E tem um campeonato, eu não sei exatamente onde que foi, que um cara com uma deficiência treinou e estava fazendo as poses. A moça estava falando lá, double bicep,
double não sei o quê, agora o abs e não sei o que lá. E ele com muita dificuldade fazendo as poses, né? De fisiculturismo. E assim, ele não tava, óbvio, num shape de um puta fisiculturista, mas ele tá com shape melhor que muita gente que eu conheço. E ele tem uma deficiência. Mas ele tava ali se esforçando na frente de um monte de gente fazendo aquelas poses. É até emocionante de ver o vídeo, as pessoas batendo palma para ele, aquela coisa toda. Então, assim, qual é a lição que isso dá pra gente? De resiliência, de atitude e de se superar. Não é só uma questão de você olhar pro outro. Por isso até que eu gosto de musculação e você deve concordar comigo. Musculação é você superar você mesmo todos os dias, é você aumentar um pouco o peso todo dia, é você fazer uma repetição a mais. Só que qual que é o problema de hoje em dia? As pessoas olham para todo mundo. Ah, fulano conquistou tal coisa porque deu sorte. Ah, fulano conquistou tal coisa porque para ele é mais fácil. Sucesso é ofensa no Brasil. Mas ele é branco. Ah, mas ela é mulher branca. Ah, mas ele é homem. Porra! E aí estão tirando das crianças, da juventude, essa ambição, e ambição controlada é maravilhoso, uma ambição sem ganância, digamos assim, é muito bom. E estão tirando essa coisa de você querer competir, de você querer ser melhor. Então, isso para mim, Danilo, eu acho que é o maior desafio da próxima geração, onde você, mais velho, eu mais velha, vamos ter que tentar melhorar isso. O mundo vai ter que melhorar, porque senão a gente está fadado ao fracasso. Com certeza. Eu tenho aqui, já estamos aqui caminhando para o final, temos mais uns 3 minutinhos. Eu tenho 2 exemplos que eu me recordei agora, que enfim, vem a calhar com o que você falou. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu dei aula no pré-vestibular voluntário. E aí tivemos uma reunião com a equipe para decidir qual seria o critério de classificação. E aí um rapaz lá, ele falou isso sério, tá? Olha o que ele falou. Ele falou isso sério. Que, segundo ele, né, o que é que ele sugeriu de critério de classificação? A gente pegaria, né, eram 50 vagas, por exemplo. Digamos que 200 pessoas participaram do processo avaliativo. A gente pegaria os 25 primeiros e os 25 últimos. Que caráter avaliativo é esse, classificatório, né? E o que acontece é que, primeiro, você tolhe, mais uma vez, aquela ideia de que a pessoa se esforçou, enfim, ela estudou para chegar lá. E segundo, depois, passa o tempo, você começa a cobrar virtudes da pessoa, de dedicação, de esforço, de empenho, e ela não tem essa virtude porque ela não desenvolveu. E aí o Lewis, nesse livrinho aqui, ó, A Abolição do Homem, ele vai falar exatamente sobre isso. Vocês cobram uma coisa dos homens e eles não podem oferecer porque vocês castraram eles. Uhum. É a geração que ele vai dizer dos homens sem peito. Eles não podem lhe dar o que vocês querem porque vocês castraram, vocês tiraram a possibilidade de desenvolverem isso em completude. Então, Renata, temos aqui mais 2 minutinhos. Eu queria então que você pudesse fazer aqui uma consideração final. Agradeço imensamente aqui sua presença. Para quem não me segue ainda aqui, digo pessoal, sigam a Renata aqui. Não preciso nem dizer, a mulher deu aqui um show essa noite. E aí, temos aqui acho que 1 minutinho e meio, 2 minutos para concluir. Bom, Danilo, de novo, obrigada pelo convite. Foi super legal falar com você. Já tinha visto uma live sua com o Bruno Garchagen, que é muito meu amigo e uma bíblia, né? Eu costumo dizer que ele sabe todas as coisas. Nunca vi. E foi super legal a live mesmo, o que você fez com ele. E gostei muito de fazer aqui com você hoje. Acho muito legal o trabalho que você está fazendo, principalmente por você ser jovem e você ter uma formação que tradicionalmente tem muito esquerdista. Então, que a gente possa ter muita força para lutar contra essa onda, porque, como eu digo para as pessoas, a gente está numa guerra de ideologias, uma guerra entre história correta e revisionismo histórico, e a gente está perdendo essa guerra há algum tempo. Então, a gente precisa virar esse jogo e se transformar em um agente de informação. Então, parabéns por ser um agente de informação e conte comigo para o que você precisar. Eu que agradeço. E aí, acho que só para finalizar mesmo, o pessoal perguntou aqui, né? O livro é A Abolição do Homem, tá? A Abolição do Homem. C.S. Lewis. E uma coisa que é importante, né? A gente percebe hoje, agora, que muitas pessoas estão interessadas em entrar no debate público, enfim, convencer outras pessoas, em levar a palavra, né, em ser agente de informação. E é preciso fazer trabalho de base. Uma vez que vocês agora assistem a nossa live, vocês viram aqui vários livros sendo indicados, agora é hora de fazer aquela feirinha básica para estudar, porque nem só de live virar o homem, né? Então, quem gostou da live aí, já aperta o temão, né? Tira aquele print aí da tela. Renata, vou fazer aqui só pedir uma sua licença, porque eu costumo fazer uma pose na hora da live, e aí o pessoal que já me acompanha aqui sabe disso. Eu vou fazer aqui uma pose de 3 segundos só para eles tirarem um print, que é o print que derruba sempre minha live, tá? Tá bom. Pronto. Já passar a tirar aí o print. Mais uma vez, Renata, muito obrigado. Agradecer imensamente a todos vocês que ficaram. Tentarei salvar essa live, tá? Tentarei. Vamos ver se o Instagram vai colaborar. Que sim.
Se colaborar, eu salvo e depois vocês podem aí reassistir quantas vezes quiserem. Um abraço, então, a todos vocês e fiquem com Beijo, bom fim Deus. de semana a todos.